Unicamp 2021, segunda fase, questão sobre sintaxe. Ô, delícia, bora lá. Bom, nós temos aí dois textos, vamos para o nosso enunciado para já fazer aquela leitura dirigida. A quem se dirigem os vocativos? Parça, no primeiro parágrafo, e mano, no segundo parágrafo. Então, ele quer saber a quem se dirigem os vocativos. A gente vai identificar os vocativos e perceber a quem eles se dirigem. Vamos lá. Então, texto 1, Aldino Vilão, pseudônimo de Marcelo Marques, universitário paulista de 18 anos, cursa licenciatura em História e produz vídeos em que traduz conceitos filosóficos complexos em linguagem coloquial com gírias típicas das periferias do estado de São Paulo. Aldino se apresenta como um vilão que sequestra o conhecimento da elite acadêmica e distribui para todo mundo, igualmente, da melhor forma possível. Ele entende que é preciso valorizar a cultura do aluno, o dialeto dele e seu conhecimento de vida. Lívia, mas os meus vocativos não estão aí nesse texto, por que você está lendo? Minha gente, porque o conhecimento do texto 1 nos ajuda a entender o texto 2, tá? Então, a gente entende quem é o Aldino Vilão e aí a gente vai entender melhor esse texto, que é um texto dele. O contexto em que esse texto está sendo produzido, beleza? Aí o texto 2, que é onde estarão os nossos vocativos. E aí, molecadinha que nos assiste, primeiramente um abraço, um cheiro, um amasso diretamente daqui da 019, Aldino Vilão na voz, trazendo para vocês uma explicação. O que é democracia? Para começar, vamos ver na história. A democracia surgiu na Grécia, na cidade de Atenas, em 504 a.C., em resposta aos governos autoritários. Cê é louco, o bagulho, mó tempo, né? Os caras mandavam em tudo, metiam o louco. Aí os caras saíram do poder, o povo se uniu e pensou: parça, e se nós fizesse esse bagulho agora? E se nós mandasse nesse bagulho aí? Então olha lá, quem é esse parça? Se nós fizesse, quem é que tá conversando aí? Se nós fizesse? O povo ateniense. Certo? Olha lá. Os caras mandavam em tudo, metiam louco. Aí os caras saíram do poder, o povo se uniu e pensou, olha lá, é o povo ateniense conversando, certo? Parça, e se nós fizéssemos esse bagulho agora, e se nós mandássemos nesse bagulho aí? É o povo ateniense conversando. Então esse parça está se referindo ao povo ateniense. Aí a rapaziada lá, suave, se reuniu nas praças, nos congressos, os caras discutiam qual que vai ser a plantação, qual que vai ser o festival da cidade. Só que naquela época, para você participar da democracia, você precisava ser homem, maior de 21 anos, precisava possuir terras e o mais importante, você precisava ser cidadão ateniense. Você não poderia ser nem mulher, nem escravo. Então era um bagulho meio elitista, tá ligado? Era um bagulho meio exclusivo. Mas qual que é essa ideia de democracia? Democracia é uma forma de governar onde todo mundo pode participar. Dá para todo mundo tentar fazer o seu corre e tentar progredir no nosso país, no nosso município e na nossa quebrada. Porque a democracia parte de um princípio de respeito à liberdade individual. Mas não fica só nisso não. A democracia também acontece quando você vai lá e cobra o político. E aí, mano, cadê as escolas? Olha só, você tá cobrando o político. Então, você tá falando com quem? Você tá falando com o político, certo? E aí, mano, político, cadê as escolas? O certo é o certo, o errado é cobrado, e a democracia é dessa fita, entendeu? Então, nós identificamos aqui os referentes. Vamos lembrar o que é vocativo, então. Olha só, a gente entendeu no discurso sem pensar no conceito, mas vamos lembrar o conceito de vocativo. É um termo que tem função apelativa, é utilizado para interpelar a pessoa com quem se fala. Então, lembra lá no primeiro exemplo, a gente tem, tanto no primeiro quanto no segundo, a gente tem a interpelação, a gente vai ver de novo ali no texto. O que é importante a gente lembrar sobre o vocativo? Que ele é uma unidade à parte na constituição da oração, ele não fica nem dentro do sujeito e nem dentro do predicado, ele fica separadinho, e ele está sempre separado por vírgula ou ponto de exclamação na oração, ele está sempre marcadinho ali por sinal de pontuação. Então, olha lá, parça está se referindo ao povo ateniense. Então tá interpelando. Parça, se nós fizéssemos esse bagulho agora,
tá interpelando alguém. E o mano tá se referindo a político, também tá interpelando o político. E aí, mano, cadê essa escola? Tá fazendo uma pergunta pro político. Então, nos dois casos, nós temos aí os referentes do vocativo. Agora, a nossa resposta. A quem se dirigem os vocativos parça no primeiro parágrafo e mano no segundo parágrafo? A gente vai construir a resposta. O vocativo parça, a gente vai partir do enunciado. O vocativo parça dirige-se ao povo ateniense, que a gente identificou, e mano aos políticos atuais. Lívia, não é possível. Uma resposta da Unicamp com 2 linhas? Sim, minha gente, 2 linhas, a gente não tem que encher linguiça. Lembrando que na segunda fase a gente tem que ser objetivo, tem que falar tudo que precisa ser dito, mas de maneira objetiva, sem ficar enchendo linguiça. Maravilha? Até mais!